Bem, vamos aqui à segunda pergunta. Tereza Martins. Seja muito bem-vinda. Tereza, um prazer tê-la aqui no meu programa. A pergunta é a seguinte. Andy, achas que o respeito se tem perdido porque os seres humanos estão mais ligados às tecnologias e com menos tempo para falarem? Esta é a pergunta. Aqui existem duas perguntas. Primeiro, se o respeito se tem perdido e se os seres humanos estão falando menos por causa das tecnologias. Basicamente, as duas coisas não têm relação. Em princípio, não tem relação. Não é porque os seres humanos estão falando menos e usando muito mais tecnologias, e isso faria com que se perdesse o respeito uns pelos outros. Então, esta primeira questão, penso eu que não há ligação direta entre esses dois fenômenos. Uma coisa é a suposta perda do respeito. Outra coisa é se os seres humanos, se as pessoas estão falando menos, porque estão muito mais ligadas às tecnologias. Então, a primeira parte, em princípio, eu vou separar essa pergunta em duas partes, até porque a Tereza criou uma relação, como se as pessoas deixaram de serem respeitosas porque estão muito mais ligadas às tecnologias e falando menos. E esta relação é que eu diria que não, eu não concordo que essa seja a relação. Não é por causa disso. Primeiramente. Segundo lugar, então a primeira parte. Se eu acho que o respeito se tem perdido. E imagino que esta pergunta veio por causa da conferência, do programa passado, onde eu tenho lá um episódio que falo do respeito. Então, só para recapitular, o respeito ele tem basicamente 3 razões para existir. O respeito se dá por 3 motivos. Um motivo, lembrem-se, é a estima, o apreço, a afeição, a admiração e a aprovação. Quando eu tenho estima, apreço, quando eu admiro, quando eu aprovo uma instituição ou uma pessoa, isso será motivo para respeitá-la. Esse é o primeiro. E este é o mais nobre. Aliás, este deveria ser só a razão para que as pessoas merecessem respeito. Segundo, se existe um outro tipo de razão, ou outras razões que também suscitam o respeito, É aquele respeito por algo ou alguém que eu não conheço, nunca vi, não tenho estima nenhuma ainda, não aprecio, não tenho apreço, porque eu não conheço, não sei de nada, não há ainda afeição, não há admiração, certo? Mas parte-se do pressuposto que essa pessoa ou esta instituição, que eu ainda não conheço, parte-se do pressuposto que eu devo respeitar. E depois vou averiguar se esta pessoa e instituição merece ou não merece o meu respeito. Então, essa é uma outra razão que me faz respeitar alguém ou alguma coisa. Existe uma outra questão, por exemplo, que às vezes eu sim conheço muito bem uma instituição ou uma pessoa, entretanto, eu não tenho por esta instituição, vamos considerar, nenhuma estima, não tenho apreço, não tenho afeição nenhuma e, ao contrário, não admiro e até reprovo. Entretanto, tacitamente me cabe respeitar. Não quer dizer que sempre, mas cabe respeitar. Vou dar um exemplo prático. Eu não tenho estima por muitas denominações religiosas, por exemplo. Não as aprecio. Não tenho afeição nenhuma por elas. Não
as admiro, às vezes, inclusive, as reprovo peremptoriamente. Entretanto, eu as respeito. Respeito no sentido de que elas podem ter as suas concepções completamente contrárias ao que eu penso, e posso reprovar, e posso inclusive demonstrar que estas, por exemplo, concepções são equivocadas, mas deve-se partir do pressuposto que sim, deve haver o respeito. E este respeito deve ser mútuo, evidentemente. Então, essa é uma outra forma de respeito. E a terceira e a pior é o respeito pelo temor, pelo medo e pelo receio. Esta é a forma mais nefasta de respeito. A forma mais nefasta de razões para o respeito. Porque eu respeito, porque temo. E aí vem a questão da pergunta. Vamos lá voltar a perguntar. Se tem perdido o respeito, posso garantir que este respeito, que advém do temor, do medo, sim, graças aos deuses. Este respeito, sim, se tem perdido. E, por isso, muito se ouve professores e pais reclamando que já não se respeita mais, inclusive eu falo com essa entonação na minha conferência, já não se respeita mais os pais. Claro, hoje as novas gerações, e fazem isso muito bem, menos mal que isso está acontecendo, um fenômeno antropológico que vai mudar a sociedade para melhor, é a extinção do respeito por temor e por medo. E grande parte daqueles que eram respeitados justamente por isso, ao perderem este respeito, claro que ficam ouriçados, achando que o mundo está indo, como se diz, a vaca está indo para o brejo, e está tudo sendo perdido, está se perdendo tudo, enfim, porque as novas gerações estão perdendo o temor e não admitem mais o respeito a partir dessa motivação. Aquela questão antiga, respeita-me porque sou teu pai. Isso já não é mais um critério de verdade para que alguém respeite alguém. E eu, particularmente, inclusive como filósofo, não poderia até não estar de acordo com isso. É óbvio que isso era péssimo. Péssimo. E todos nós tivemos uma criação a partir desse respeito, e se nós nos examinarmos minimamente, vamos encontrar grande repressão no nosso modo de ser. Enfim, bom, isso é um outro assunto muito longo, espero que suscite perguntas, inclusive. Mas, para encurtar a história, este respeito, sim, eu digo, está acabando graças aos deuses. Agora, outra coisa é que está acontecendo o seguinte, mas isso é um processo de transição de uma coisa para outra. Isso já aconteceu na civilização dezenas e dezenas de vezes. E o mundo não acabou. Muito pelo contrário, ficou muito melhor. O que acontece é que, ao refutar a ideia de que devo respeitar por temor e medo, certo? Existe uma dificuldade natural e aceitável de quem já não admite mais esse tipo de motivo para respeitar, é respeitar pela razão, ou melhor, vou dizer de outra forma, é respeitar sem estima, sem apreço, sem aprovação e sem admiração. Este é um aprendizado que ainda está num processo
que causa essa bagunça. A casa estava ótima, né? O mundo estava com tudo mais ou menos ali, aí de repente começa uma grande reforma. Quem só olha o período da reforma, a casa está vindo abaixo. Nós precisamos ampliar um pouco o nosso espectro de visão e de análise dos processos sociais. Neste sentido, então, nós estamos num momento em que, normalmente, o que acontece é exatamente o que está acontecendo. Se o professor, por exemplo, não cativar, não despertar a estima, o apreço, a admiração dos seus alunos, ele não será respeitado. Certo? E o que acontece nessa fase intermediária? Aquele primeiro momento em que o meu professor, por exemplo, ainda não me conquistou, eu ainda não o admiro, no primeiro dia de aula na escola, como é que eu vou saber? Eu ainda não tenho afeição por ele, eu ainda não o aprecio, não tenho apreço, aquele professor ainda não me disse nada, ainda não me despertou o apreço. Então, às vezes, nessa transição, a juventude, rechaçando aquela forma antiga de respeito e ainda não tendo o professor, por exemplo, nesse caso, ou a instituição, o governo, seja lá o que for, conquistado o respeito, então ali fica realmente, existe a possibilidade sim, e então essa é uma situação negativa do período de transição, então sim o desrespeito. E é só neste momento que nós verificamos que sim, às vezes, sobretudo os jovens que não têm lá muita paciência e nunca tiveram, esse suposto outro comportamento que se perdeu só se tinha porque havia temor e medo, tá certo? Como isso não existe mais, então existe esta lacuna que ainda não está construída, que é justamente haver a dificuldade de respeitar apenas tacitamente. Ou seja, eu ainda não conheço, eu ainda não sei, ou até desaprovo, mas eu respeito a posição do outro. Isto sim é um fenômeno que está acontecendo. E é claro que este fenômeno é um fenômeno característico das transições. De uma coisa muito má, que era o respeito por temor e medo, para uma coisa muito boa, que será o respeito por estima, apreço, afeição e admiração. E quem observar o mundo com olhos um pouco mais atentos, não é obrigação, basicamente. Aliás, vou dizer, sim, até deveria ser a nossa obrigação. Não é? Mas pronto, ninguém é obrigado também a... Ninguém é antropólogo, nem todas as pessoas são antropólogos, são filósofos, são sociólogos. Pronto. Isso é uma coisa também que você tem que entender. Mas essa é a questão da sensação enorme de desconforto, de perceber um mundo onde as gerações estão perdendo o respeito. Isso não é verdadeiro. Nós estamos num mundo de transição de uma coisa muito ruim. Oxalá que se solidifique, se consolide, o que nós projetamos, o que estamos vendo, que está sendo construído para uma coisa muito boa, e nesse meio termo nós, como eu disse, nós tínhamos uma casa que estava inteira, não é? Agora, esta casa estava inteira, porque o que a mantinha inteira era o temor, o medo, o receio, etc. Quando se tem que tirar estas colunas, que mantinham esta casa em pé, mas entretanto numa condição inaceitável, uma casa não pode ficar em pé assim, desta forma, então vamos reformar esta casa. E aí parede vem abaixo, é aquela coisa, arranca-se o assoalho e o telhado tem que mudar tudo. E o que nós vemos? Uma casa em ruínas. Mas evidentemente esta casa, basta que nós olhemos como fica linda uma casa restaurada. Então é isso que está acontecendo no mundo. Resta que nós
cheguemos a consolidar isso que está sendo construído. E não é porque a casa está em reforma e está uma poeira por todos os lados e uma coisa horrenda andando, é aquela confusão, que nós devemos voltar às condições anteriores, que sim são inaceitáveis para aqueles que estão reconstruindo e reformando esta casa. Oxalá tenha conseguido explicar. Olha só, esta primeira parte da pergunta, e levei para isso 15 minutos. Ainda existe a segunda parte da pergunta. Esta é um pouco mais curta. A segunda parte da pergunta os seres humanos estão mais ligados às tecnologias e menos tempo para falarem? Bem, claro que os seres humanos estão muito mais ligados à tecnologia. Talvez falem menos, mas obviamente se comunicam 100 ou 1000 vezes mais do que há 30 anos atrás. E só para lembrar, nos anos 60, 50, 60, quando se disseminou o telefone, se nós formos a reportagens de então, a sociedade, pais, enfim, todos, vendo o telefone como a verdadeira personificação do cão, a verdadeira personificação do demônio. E os argumentos, as coisas que se diziam, as pessoas não se encontram mais, o mundo está se perdendo. Antigamente as pessoas conversavam olhando-se nos olhos, agora esta coisa aí faz com que as pessoas nem sequer saiam de casa para visitar as outras, pegam este negócio aí e ficam falando sem sequer se olharem nos olhos, não se encontram mais, não sabem. Estas eram as argumentações dos anos 50 e dos anos 60. Por isso eu digo que nós temos que alargar um pouco o nosso espectro de exame dos processos da sociedade. Então, naquela época, se considerava que o telefone estava destruindo a civilização, destruindo a comunicação humana das pessoas, porque as pessoas ficavam conversando por telefone, pegavam o telefone para telefonar e não iam mais visitar, como era o hábito. Se eu queria conversar com alguém, eu tinha que ir à casa da pessoa e visitá-la para conversar. Caso contrário, eu não tinha como conversar com aquela pessoa ou mandar uma carta, não é? Era a única, o meu antes do telefone, eu não conseguia conversar com os meus filhos, não é? Hoje, imagina um pai ou uma mãe que não tenha um telemóvel e o filho outro para estar em comunicação. Seria desesperador supor não ter essa comunicação com as pessoas que nós queremos que estejam próximas de nós. Vejam como as coisas são. Tudo vem a partir de um ponto de vista. Hoje o telefone, o velho telefone com todas as tecnologias, nos coloca extremamente próximos um do outro. O tempo todo eu sei aonde as pessoas estão e sei o que meus filhos, o que as pessoas, enfim, estão fazendo. Há 50 anos atrás, não. A criança saía para a escola e pronto, só ia vê-la e poder conversar com ela de novo quando chegasse em casa. E assim, se fosse viajar, e assim, imaginem um mundo sem telefone. E não podemos nos esquecer qual foi a reação da sociedade ao telefone. Exatamente esta que se tem hoje em relação às novas tecnologias. E a pergunta é, alguém hoje, aquele que reclama das novas tecnologias, sobreviveria sem um telefone? Esta era uma nova tecnologia de 50, 40 ou 30 anos atrás. Então nós precisamos ver isso por outro prisma e temos sempre o processo de adaptação, tá certo? Sempre o processo de adaptação. Sempre existe em todas as coisas os pontos positivos, os pontos negativos e as exacerbações.
Tudo vai-se para um lado, para o outro, até se chegar a um equilíbrio, né? E é isso que está acontecendo. Então não creio que as pessoas estejam falando menos, ou se estiverem, é porque simplesmente está mudando a forma de comunicação entre as pessoas, e esta forma está sendo muito mais veloz, muito mais rápida, e está sim aproximando muito mais as pessoas, de uma outra forma, né? Não mais como o telefone aproxima, ou aproximou, que naquela época se via isso como um afastamento. As pessoas estão se afastando umas das outras por causa do telefone, não é? Então pronto, espero ter respondido também esta segunda parte da pergunta.